Fala concurseiro e concurseira aqui no canal. Nesse vídeo eu vou trazer uma análise detalhada de uma redação do concurso para a Polícia Militar de Alagoas, aqui o Brasão já expresso, né? Lembrando que esse concurso foi elaborado pela banca Sebrasp, então para você que vai fazer provas de concurso específico para essa banca, fica aqui nesse vídeo, já deixa o like, compartilha com outro concurseiro e concurseira que te acompanha aí na jornada de estudos, se inscreve aqui nesse canal que você vai receber sempre informações sobre provas discursivas, né? Aqui o foco desse vídeo é da banca Sebrasp. Em outros vídeos vou falar também sobre a banca que elabora concursos para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, que saiu um edital recente. Mas se você vai fazer provas discursivas da banca Sebrasp, que é a banca que elabora a maior parte do concurso, fique aqui nesse vídeo até o final. Então aqui eu vou trazer uma prova que foi realizada recentemente, né? A data que eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2021, e a banca realizou recentemente esse concurso com uma prova com somente dois aspectos, né? Já falei aqui em vários outros vídeos que a banca costuma trazer 3 aspectos como padrão, mas algo que eu proponho para todos os meus alunos, neste caso foi um aluno que eu acompanhei somente no modo correção, foram aí no mínimo umas 8 redações corrigidas, né? Para vocês verem que o trabalho com relação à redação é um trabalho a longo prazo, não é algo que você vai ter resultados da noite para o dia. Então aqui o tema que a banca trouxe para esse concurso foi um tema aqui direcionado à segurança pública. Por que a segurança pública é disparado, né? O primeiro tema mais cobrado pelo Sebrasp em provas discursivas aí para concursos? Porque o Sebrasp é a banca que elabora a maior parte, né, dos concursos para carreiras militares, e a banca tende, né, já mostrou em vários outros concursos, como da PF, da PRF, da Polícia Civil e também nesse concurso da Polícia Militar, que tem essa tendência de trazer para a prova discursivas temas relacionados diretamente com as atribuições do cargo que você vai prestar concurso. E nesse caso da Polícia Militar não foi diferente, né? O segundo aqui, já informação extra, é que o segundo tema mais cobrado está relacionado ao meio ambiente, tá? Então, assim, o meio ambiente, ele foi cobrado, inclusive, em provas mais recentes, como a prova da CBM, do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Também foi cobrada no Corpo de Bombeiros de Tocantins, nesse mesmo esquema aqui, ó, com somente 2 aspectos, né, ao invés de 3. Então, a banca ela tem essa tendência de trazer em alguns concursos temas voltados à questão do meio ambiente, essas preocupações, né, a questão de resíduos, a questão de desmatamento, a questão do consumo consciente da água. Então, o tema do meio ambiente é um tema para você ficar atento aí e fazer leituras e se preparar para possíveis cobranças aí por parte da banca. O terceiro tema mais cobrado pelo Sebrasp nos últimos concursos é um tema relacionado a questões relativas à geopolítica. Quais questões relacionadas à geopolítica, Nath? Por exemplo, que foi já cobrada aqui, né, pela banca, foi questões relacionadas ao terrorismo, questões relacionadas à imigração também, a entradas e saídas de pessoas de forma ilegal, né, no país. Já cobrou também temas relacionados aqui a questões geopolíticas com relação a fronteiras, a guerras. Então, a geopolítica nada mais é do que temas bastante atuais, né, aqueles temas de atualidades que todos os professores de redação para concursos, para vestibulares, recomendam a todo mundo que está se preparando, você que está assistindo esse vídeo, que se mantenha informado sobre temas da atualidade que eventualmente a banca cobra, tá? Então aqui, ó, especificamente dessa prova, né, trouxe aqui pedindo para o candidato falar sobre o papel da Polícia Militar, ó, aqui, ó, já as palavrinhas-chave expressas desde o título, né, desde o tema geral da prova discursiva, o papel do policial militar na sociedade contemporânea. Aspecto número 1, a promoção dos direitos humanos. Outro ponto também que costuma cair bastante nas provas discursivas, né, questões relativas a direitos humanos. Com frequência, a banca cobra em tópicos que o candidato discorra alguma questão relativa a direitos humanos. Então, busque
mais conhecimentos, né, sobre direitos humanos para poder ter informações, ideias e argumentar quando a banca propor parágrafos, na verdade, aspectos desse tipo. Aqui a promoção dos direitos humanos e o desdobramento do tópico, que o candidato ele precisava falar sobre os direitos humanos no trabalho preventivo. É importante que vocês desmembrem aí na hora de elaborar o projeto de texto e repressivo do policial, ou seja, o candidato precisaria levar em consideração na abordagem aqui desse tópico essas duas questões. E aqui o segundo parágrafo, formas de atuação, percebe que a palavra está no plural, né, do policial militar, na sociedade, ou seja, o candidato é a parte que a banca vai testar se o candidato conhece aí o dia a dia, a rotina do policial, né? Como que é feito o trabalho, como que eles combatem determinados crimes, quais são os projetos, quais são as ações. Então, é um tipo de tópico também bastante comum e já cobrado pela banca em outros concursos. Aqui eu vou mostrar para vocês o espelho de correção, para vocês entenderem, né, principalmente para quem é concurseiro de primeira viagem, como que a banca vai atribuir nota para a sua redação, o que é que você deve levar em consideração aí ao estudar para essa prova. Na sua preparação para concurso. A primeira é que a banca vai levar aqui em consideração geralmente uma nota menor, né, valendo aqui 1 ponto, mas que não deve ser ignorada, que são questões relativas à legibilidade, ou seja, vai olhar aqui, né, é um critério que o examinador vai atribuir nota com relação a se ele consegue ler a sua letra. Pode ser letra, você também pode escrever a sua redação com letra. Forma, não tem problema nenhum, aqui é um exemplo clássico, né, ou com letra cursiva. A forma que você vai escrever não importa, desde que seja legível. A outra questão também que a banca leva em consideração nesse critério é o respeito às margens laterais, né? A sua redação, na sua escrita, nada deve ultrapassar, nem sequer um traço, a essas margens laterais, ó, de toda a prova, né? Sobretudo aqui as pessoas mais costumam cometer deslizes aqui é na margem lateral direita, né? Nada deve ultrapassar e aqui uma nota será atribuída também a isso. Outra questão relativa à indicação de parágrafos, aqui ó, fica claro, né? Os parágrafos que o candidato ele determina aqui, coloca um recuo no início de cada um dos parágrafos. Aqui ele optou em desenvolver 3 parágrafos, um parágrafo para a introdução, vou dar intro, e aqui um parágrafo para responder ao aspecto 1, primeiro parágrafo para responder ao aspecto 1, segundo parágrafo para responder ao aspecto 2, que é uma dúvida muito comum, inclusive de vários concurseiros e concurseiras que estudam para provas discursivas do SEBRASP. Qual que é? É que a banca ela costuma variar, né, aí na forma de elaborar a prova discursiva. Neste caso, o concurso da PM foi uma proposta com somente 2 aspectos, mas pode ser que, como a banca já mostrou historicamente, que ela cobre 3 aspectos, que ela cobre 4 aspectos, que ela vem aí com a proposta ou com estudo de caso, ou com somente uma afirmação, somente o tema geral. Então, a banca ela costuma variar. O mais comum são provas aí já com esses tópicos, de 3 tópicos, 2 tópicos, como foi a prova da PM, ou até mesmo 4. Então, como que eu vou estruturar a minha prova a depender da quantidade de tópicos que a banca propõe? E a questão é muito simples. Como a banca requer um texto dissertativo, né? Já deixei isso expresso, inclusive, no edital, a sua redação precisa ter início, meio e fim, precisa ter uma introdução. Então, aqui, para qualquer quantidade de tópicos que a banca propor, qualquer estilo, a sua redação precisa ter uma introdução para apresentar os aspectos, para apresentar o tema geral, antecipar aquilo que você vai falar no seu texto. Se a sua prova, e aqui que está o pulo do gato, se a banca propor 2 tópicos, você vai escrever um tópico para cada um parágrafo, no caso, para cada um dos tópicos. Observa aqui que o candidato ele escreveu 2 parágrafos mais longos, obviamente, né? Porque é uma redação que precisa de bastante conteúdo. Só tem 2 tópicos, então, aqui, ele separou em torno de umas 13 linhas, 12, 13 linhas para responder cada um desses aspectos. Não teve conclusão? Não necessariamente, tá? Porque a questão da conclusão aqui, no caso do SEBRASP, não é algo de muita relevância, não é algo que vai fazer com que com que o corretor acrescente pontos se você colocar uma conclusão ou não. Então, o que eu recomendo?
separar, né, esse espaço da sua prova. No caso, você vai ter somente 30 linhas para poder argumentar cada um dos aspectos. Então, se ocupa em trazer as informações necessárias para a resposta de cada um desses tópicos. Se fosse uma prova com 3 tópicos, você pode trazer 3 parágrafos. Não precisa trazer um parágrafo à parte conclusivo, tá? Somente se concentre em responder ao que a prova requer, mas aqui inicialmente você precisa trazer uma introdução, não necessariamente uma conclusão. E aqui é uma prova, uma redação com uma introdução, um parágrafo para responder o aspecto 1, um parágrafo para responder o aspecto 2 e alcançou a nota máxima aqui de conteúdo, né? E relativo também à estrutura. A estrutura, a organização das ideias, um texto estruturado, um texto com conectivo, um texto com coesão, né? Isso também vai entrar nesse critério e também no critério de conteúdo. E aqui alcançou a nota máxima, né? Falo, vá sem medo, elabore um parágrafo para cada um dos aspectos e só sucesso na hora da prova. Aqui o aspecto 1 valia 9,50. E esse candidato também alcançou aqui de 9,50. E aqui, no segundo, 9,50 também. Nesses 2 aspectos alcançou a nota máxima. Onde foi que pegou aqui na questão da nota? Ó. Aqui a banca basicamente divide, inclusive separa um corretor para analisar a questão do conteúdo, né? Vou até colocar aqui para você anotar aqui no seu caderninho, ó, divide de 2 formas. Uma nota será atribuída ao conteúdo e a segunda parte da nota será atribuída, eu vou até deixar um pouquinho menor aqui, a questão da gramática. E como que é atribuída a nota de conteúdo? Quanto menor a quantidade de tópicos, maior será a pontuação por tópicos. Uma redação com 3 tópicos vai ter uma pontuação aqui um pouquinho menor, mas nesse caso, nessa prova, valia 19 aqui, para a abordagem, né, de cada um, mais 1, que foi a nota de apresentação. Então, era uma prova que valeu um total máximo de 20 pontos. E em conteúdo, o candidato alcançou 20 pontos. E o que é que acontece? Como que a banca vai atribuir a nota geral? A sua nota de conteúdo, ela vai ser... pode ser decrescida a depender da quantidade de erros que você cometa com relação à gramática. Por isso que eu sempre reforço para todo mundo: estejam sempre afiados em gramática, porque pode ser a gramática que é responsável aí pelos descontos, né? E também vai definir o seu lugar, a sua posição na lista de classificados do concurso. Então é muito importante estudar gramática, porque cada desvio que você comete de gramática na sua prova, seja por falta de conhecimento daquele conteúdo específico de gramática, seja por falta de conhecimento, nesse caso que aconteceu com relação à questão de crase, com relação à questão de acentuação, ou até mesmo ali um nervosismo na hora de passar, de transcrever a sua redação para a folha de resposta, tudo isso vai ser descontado da sua nota, vai ser penalizado. E como que a banca calcula esse desconto? Aqui eu peguei como base, e essa informação você vai extrair do edital de cada concurso. Vai ter um edital, né? Cada concurso vai atribuir a nota de gramática, né, o desconto de uma forma. Vai ter uma fórmula diferente para poder calcular. No caso do concurso da PM, ó, ele calculou da seguinte forma: a nota da prova, NPD, que é a nota da prova discursiva, foi calculada assim, ó, a nota de conteúdo, NC, né? Aqui no caso que foi 20, vou até já colocar aqui embaixo, 20, menos... E aí é que tal? O número total de linhas, na verdade, o número de erros, né, nessa redação foram 18, que vai ser dividido pelo total de linhas. TL, aqui, ó, total de linhas. Então, aqui foram 18 dividido por 30. Só que aqui, ó, cada concurso vai atribuir um peso com relação a esse desconto. No caso do concurso da PM, multiplicou por 4. Tem concurso que vai multiplicar por 3, aí vai ser um peso menor. Tem concurso como o da PCDF que multiplicou por 6. Então, quanto maior a quantidade de erros, maior será o desconto, né? Então, 18 dividido por 30 deu 0,6, só que multiplicado por 4 dá 2,4. Então, isso significa que 2,4 foi o total de descontos, né, que esse candidato recebeu aqui por erros de gramática na prova discursiva, que resultou, né, de 20, caiu para 17
9,60, o que ainda é uma nota considerada bastante alta aí, né, em comparação aos demais candidatos. Não é todo mundo, é algo que não é qualquer candidato que consegue gabaritar, obviamente, o conteúdo, né, que chega bem preparado dessa forma, mas aqui é também um exemplo que eu trago de como a redação, como a gramática influencia na redação e é uma questão que você deve levar em consideração, porque nada deve ser ignorado aí nos seus estudos. Você precisa se abastecer de conteúdo para poder ter, né, informações para colocar, precisa se preparar para a prova de redação para poder saber como construir um texto legível, com uma boa argumentação, organizado, de forma clara, que facilite para o examinador encontrar as respostas que ele precisa aí na sua redação e também estudar a parte aí de gramática, né? É todo um conjunto que vai resultar numa nota de excelência. Então, sem mais delongas, vou trazer aqui essa análise para a gente poder ver aqui os erros e acertos. Não vou, obviamente, passar por todos os desvios, né, que foram cometidos, vou passar somente por alguns, que vão servir inclusive de informações, né, para vocês poderem entender o que é que funciona, o que é que não funciona, e também já fica aí a dica, o recado de como estruturar a sua redação e o que é que pode ajudar vocês a futuramente evitar cometer esses erros e evitar sofrer essas penalidades por parte da banca. Aqui, ó, no início da redação, ele já começa com a apresentação do tema geral e traz um dado. Olha que interessante. Em 2020, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, o governo do estado reduziu em 76% o índice de crimes violentos em relação a 2012. Aqui, ó, já recebeu um desconto porque não tem crase aqui na linha 2, né? E a banca já acusa. O desconto de crase é considerado como grafia escrita na acentuação, escreveu a palavra, colocou acento em lugar errado ou não colocou acento, é considerado um erro de grafia. Questão da crase, não colocou crase ou colocou a crase num local que não deveria ter colocado, é considerado um erro de grafia. Escreveu a palavra de forma incorreta, é considerado também pela banca um erro de grafia, né? E aqui não existe crase, não ocorre a crase diante de numerais ordinais e aqui não tem outra questão que fuja à regra. Então, a banca já penalizou aqui. Essa redução está intrínseca ao trabalho policial que envolve aspectos preventivos e repressivos, né? Aqui já começa a citar os tópicos, os quais são conjunturados com a promoção aos direitos humanos. Aqui faltou S, ó. Sofreu também outro desconto, né? Provavelmente por falta de atenção. Desconto aqui também sofreu na linha 3, ó, por questão talvez aí de uma atenção na hora de transcrever. Repetiu aqui uma sílaba, né? E aqui a questão da palavra aspectos. Aspectos não é acentuada. Então, só nessa introdução até a linha 4 foram 4 descontos. Assim como a atuação educativa da Polícia Militar na sociedade. Então, a gente tem aqui uma introdução padrão CESP, que é aquela que cumpre, né, tudo que a banca quer, que é somente apresentar o tema geral de forma sucinta e os aspectos em 5 linhas aqui, breve, direto ao ponto. Excelente, vou pegar aqui uma coisinha diferente, inclusive para a gente assinalar os elementos coesivos que foram utilizados nessa redação. Olha aqui, ó, o primeiro uso do pronome essa, né? Aqui os quais, que introduz uma explicação, os quais estão conjunturados, assim como... Ó, como começa aqui o início de cada parágrafo, que é algo que eu sempre recomendo para os alunos. Sempre começar com um conectivo, primeiramente. E aqui no caso, como a redação de 2 aspectos, ó, o último aspecto já começa em síntese, por fim, tá? O último aspecto você sempre deve começar com um elemento que indica a conclusão, com um elemento de coesão, né, no caso, aqui uma conjunção que expressa que você já está concluindo e finalizando a redação. E aqui ele segue, primeiramente, no que tange ao, faltou a preposição a, que a banca também acusou, ao trabalho preventivo, é válido citar a atuação de bases comunitárias. Então aqui já começa, né, primeira partezinha do parágrafo, indo direto ao ponto, porque o que a prova queria? Que o candidato discorresse acerca da promoção dos direitos humanos no trabalho preventivo e repressivo, e aqui ele já foi introduzindo o assunto e já trazendo exemplos
concretos, que é algo que eu sempre falo, né, para todo mundo. Inclusive, já pega isso daí para você que está aqui assistindo essa análise. A banca quer exemplos concretos, né, exemplos sólidos, exemplos palpáveis. Por isso aqui, esse foi um dos motivos que esse candidato alcançou a nota máxima, porque trouxe o tempo inteiro na redação com muito conteúdo, com muitos exemplos concretos, atuando de forma próxima à população. Essas guarnições procurem aqui, traz o exemplo e traz uma explicação para poder sustentar, né? Não basta só trazer o exemplo ali, citá-lo, né? Você precisa desenvolver, sabe? E aqui ele desenvolve por forma de explicação breve, simples. Precisa ser uma explicação extensa, ficar naquele blá blá blá, enrolando direto ao ponto, porque você vai precisar, inclusive, para alcançar uma nota máxima no aspecto, trazer mais de um exemplo, né? Então aqui você vai precisar exercitar a sua concisão. Atuando de forma próxima à população, essas guarnições procuram promover os direitos humanos. Olha aqui, que importante. Ele já traz, já deixa claro essas palavrinhas-chave. Bora procurar as palavras-chave que aparecem no texto. Trabalho preventivo, direitos humanos. Por isso que eu também reforço que você precisa intencionalmente na sua redação trazer, colocar, escrever essas palavras-chave, porque vai ficar muito mais fácil para o examinador encontrar as respostas e você vai reforçar que você está necessariamente respondendo ao comando do tópico. Que procuram promover os direitos humanos de forma a mostrar que a polícia não está na comunidade apenas para reprimir. Na base comunitária do 4º Batalhão, aqui é considerado pela banca, isso é considerado uma rasura. Por qual motivo? Porque aqui o candidato nitidamente, né, como não conseguiu, errou a letra, escreveu outra por cima. Evita fazer isso, porque a banca acusa isso como rasura, né? Palavra rasurada. Aqui, se você precisar, no caso, desistir de alguma palavra, começou a escrever uma palavra e ela escreveu a palavra errada, ou escreveu a palavra no lugar errado, ou desistiu da palavra, faz como ele fez aqui, somente um traço levinho por cima da palavra para poder indicar que você desistiu. E a banca, nesse caso aqui, nessas desistências, não vai contar isso como rasura. Aqui, no caso, teve até um excesso, né? Um pouco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras que desistiu, evitar também esses excessos, mas aqui foram situações que a banca não descontou e nessa descontou. Na base comunitária do 4º Batalhão da Polícia Militar em Maceió, os policiais promovem, por exemplo, aqui outro conectivo, né, indicando que vai introduzir mais um exemplo. Atividades de esporte e lazer, o que ajuda, que vai justificar o motivo, né, dessas atividades, o que ajuda na saúde das pessoas participantes. Realizam também visitas aos moradores, de modo a conscientizar sobre o uso do som alto, com a finalidade de evitar futuras ocorrências de perturbação do sossego alheio. Outro sim, que é um conectivo que indica que teve até uma sentença um pouco mais longa, mas o uso dos conectivos, né, como estou mostrando aqui para vocês, facilitam aí essa sequência lógica. Outro sim, indica que vai acrescentar mais informação, executa campanhas beneficentes para a arrecadação de roupas e alimentos. Aqui não fica nem claro, né, se é uma palavra aí, de roupas e alimentos, o que ajuda famílias carentes. Já o trabalho repressivo, olha que interessante, já. Nessa primeira parte da redação, concentrou em falar do trabalho preventivo e agora, na segunda parte, né, na metade do parágrafo, já o trabalho repressivo. O já aqui como elemento e trabalho repressivo. As palavrinhas-chave aqui sendo utilizadas pelo candidato na prova. Ainda assim, pode seguir parâmetros dignos. Abordar as pessoas de maneira educada é algo mínimo, mas, por muitas vezes, negligenciado. O ponto ficou bem no limite aqui, né? Evitar estereótipos também é um importante caminho, pois o tratamento gentil e igualitário pode evitar, muito importante também, né? Não trazer nada taxativo. Faltou aqui por atenção um Szinho, mas por muitas vezes negligenciadas. Evitar estereótipos também é um importante caminho, pois o tratamento gentil e igualitário pode evitar com que o cidadão crie medo da polícia, o que pode gerar um sentimento de vingança e se desdobrar em um futuro comportamento criminoso de quem foi maltratado.
Então, a redação aqui que cumpriu com o papel de responder ao que o comando da prova discursiva requer, né? Que está claro, trabalho preventivo, exemplos, direitos humanos, né? Corroborando, reforçando aqui uma questão que era fundamental abordar nesse aspecto, elementos coesivos aqui dentro do texto, não leve só em consideração trazer esses elementos aqui no início dos parágrafos. O examinador vai buscar também essas palavrinhas aqui, ó, dentro do texto, que é isso que vai facilitar com que a sua redação tenha uma sequência lógica, né? Essas palavras, elas são muito importantes e desempenham esse papel no texto. Em síntese, que vai indicar a conclusão, a ação educativa da Polícia Militar é a base para a criação de uma sociedade menos criminosa. Começa com uma afirmação aqui, introduzindo o último tópico, formas de atuação do trabalho militar. Muito bom. O programa, e aqui já traz direto o exemplo, já vai respondendo o que a banca quer, né? O Programa Educativo ProERD, da PMAL, é um fático exemplo de como a educação pode ajudar. E aqui traz um exemplo, né? E depois vai trazer uma explicação de que forma ele pode ajudar, né? Falar que pode ajudar, mas sem trazer explicação, deixa a ideia genérica, deixa a ideia incompleta. Esse programa desenvolve atividades, aqui explicação, com crianças e jovens nas escolas estaduais, municipais e particulares, gerando uma proximidade com futuros adultos desde cedo. Né? Exemplo 1 aqui, ó, ProERD, da PMAL, né? Já mostra que tem um domínio, que conhece sobre as ações do próprio órgão. Oficinas de leituras e atividades recreativas são exemplos de ações do ProERD, traz outras. Né? Já em um contexto mais atual, ó, aqui, ó, no meio do texto, um elemento, ó, no meio do parágrafo, usou essa mesma estratégia. Falou ali da primeira questão do trabalho preventivo, depois do trabalho repressivo, trouxe exemplo 1 e depois aqui, ó, já outro sim, ainda assim, que são elementos que indicam que o candidato vai acrescentar mais informações. Já em um contexto mais atual, ações como divulgações de vídeos que mostram a rotina da atividade policial pode ajudar a influenciar positivamente os jovens, já que, e aqui outro exemplo, bem claro, né, no texto, já que o comando tópico pedia para o candidato discorrer acerca do quê? Das formas de atuação policial, aqui trouxe uma, das formas trouxe explicação, e aqui vai falar sobre outra. Programa internacional, que é aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, exemplo 2, o PISA. E traz um dado, né, para argumentar. 67% dos jovens brasileiros não sabem diferenciar fato de opinião, o que faz, por muitas vezes, com que acreditem em notícias falsas contra a polícia militar. Então aqui essa é uma redação que alcançou a nota máxima, que infelizmente sofreu muitas penalidades, né, descontos aqui na parte da gramática, que não é o foco. Expressei aqui alguns para trazer essas dicas para vocês. E para você que chegou aqui até o final, né, deixa aqui embaixo na descrição desse vídeo o nosso curso de redação voltado especificamente para a banca Sebrasp, com toda a teoria completa, passo a passo, todo o meu método comprovado aqui, inclusive nessa redação, né, capaz de alcançar notas de excelência em concurso. Então, se você quer avançar a sua escrita, destravar a sua escrita, alcançar notas de excelência e, consequentemente, ter o seu nome na lista de aprovados do concurso, já vai aqui embaixo que eu deixei o link aqui na descrição. Então, esse é mais um vídeo aqui do canal com análise detalhada de redação para te auxiliar, concurseiro e concurseiro. Já deixa o like se você chegou até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.